É, pessoal, e não é que aconteceu? Veja só, créditos ao site Infomoney, de fato, a Raizen, código raiz 4, aprova aqui distribuição de dividendos e até um valor bem interessante, 167 milhões. A única coisa que vem pegando, o que parece ser uma boa notícia, mas infelizmente não anima muito o investidor, é que 167 milhões de reais numa base acionária de mais de 10 bilhões de ações dá apenas um centavo e meio. Pois é, pessoal, muitos têm até colocado aqui uma das teses da própria Raiz em fazer ou agrupamento ou cancelamento destas ações, porque mesmo com lucros e repartições muito boas, os dividendos realmente ficam muito aquém. Quando a gente observa aqui um pouco da lógica de mercado, é até uma empresa muito bem vista pelos analistas, veja só, e muito bem observada. São 12 analistas aqui falando de um preço-alvo na ordem de 12, perdão, de R$ 6,04, dando forte recomendação de compra, né, desses analistas de mercado. Fato é que a sua cotação vem caindo um pouco nesses últimos meses, mas nada comparado à somatória anual de uma alta de 46%, ok? Quando a gente observa aqui, a cotação já chegou próximo dos 4,60. Aí ela deu uma queda, uma estabilizada e agora está em patamares mais estáveis. Coloca aí se você investe ou pretende investir. Uma coisa interessante é que de pouquinho em pouquinho ela vai somando aqui os seus dividendos e hoje já está chegando quase que próximo dos 5%, dando quase aqui um pouquinho mais de 17 centavos por ação. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que ela pegou um rally de alta. Então aqui você pode de repente ter feito aquele dividend on cost, né? Ou seja, você tem um dividendo muito maior do que 5% porque comprou a R$ 2, dois e pouquinho, né? Então aí está a lógica ou a mágica dos dividendos. Quando a gente observa, ela tem um volume alto de negociação, de fato, ela vem chamando bastante atenção no mercado. É uma pena que tem bastante ações em circulação no mercado, mas vamos ver o que dá daqui para frente. Outra coisa interessante, parte de desconto, né? Embora a plataforma da Microsoft tenha atualizado aqui para o ano de 2023, fechamento, né, o price earning, seria nosso preço-lucro, coloca ela em pé de igualdade com Prio, com a, vamos colocar aqui, né, que seria a nossa Vibra, né, a Petrobras, as duas da Petro, né, na verdade elas têm aqui talvez uma diferenciação por ser tanta parte de produção energética, cana, etanol de segunda geração, SAF também, quanto também a parte das suas distribuições, das suas lojas e até um pouquinho ali de redes de supermercado que engloba o grupo Cosan. A gente pode falar um pouco mais sobre isso à frente. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que esses analistas vêm colocando aqui uma alta no médio e longo prazo de aproximadamente 77%, né? Mesmo os mais pessimistas, uma alta de 46%, preço-alvo em R$ 5,00, e alguns otimistas de 134%, preço-alvo R$ 8,00. Até mesmo a plataforma vem falando que a classificação é de compra forte por parte deles, e é quase que uma unanimidade, né? 8 estão falando compre fortemente e 5 estão falando compre. Haja visto a questão da cana, cana de açúcar, etanol de segunda geração, advindo aí da biomassa, e também algumas outras notícias, né? Por exemplo, a própria Raizen está buscando um local para fabricar o combustível de aviação aqui sustentável. Pois é. E uma coisa também que eu percebi de interessante, eu fiquei aqui olhando a lista de comunicados, aquele radar da CVM, basicamente, pelo site do Status Invest, e veja a quantidade aqui de comunicado, de alienação, transações que está sendo feito, reuniões de conselho. Então, assim, a gente está percebendo que realmente a Raizen ela está meio que se movimentando, né? Pode ser através de parcerias, aquisições, também alienações, ela realmente está se movimentando. Quando a gente observa aqui as apresentações da empresa, inclusive nesse último trimestre, eu observei uma coisa interessante. A Raizen, pessoal, ela é uma empresa que ela dá receita líquida assim na ordem de bilhões, quase 60 bilhões. Quase que uma Gerdau aqui a gente está falando, né?
O lucro líquido dela chega a quase 1 bilhão, uma alta aqui de aproximadamente 3 vezes em relação ao ano passado. É muita coisa. E uma desalavancagem bem importante, veja, hoje está em 1,9, o que serve de gatilho para pagamentos de dividendos abaixo de 3, contra 2,5 do ano anterior. Olha só que importante. Ou seja, a empresa está crescendo nas suas receitas, crescendo nos seus lucros e diminuindo suas dívidas ou a sua alavancagem, mesmo investindo bastante. Por quê? Dá uma olhada aqui no CAPEX. Ela investe cerca de 3 bilhões de reais, né, a cada ano. Uma queda comparativa muito pequena, de 2%, mas fato é que ela investe muito. E o seu EBITDA ajustado ficou aqui na ordem de 2,3, né? Ou seja, colocando o CAPEX recorrente e tirando ali os juros, amortizações e depreciações, sobra 2,3 bi. Muito importante isso. Aqui está um pouco da composição das receitas, sobretudo na parte de combustível, parte de cana e renováveis. Aqui teve uma queda, mas tudo bem. A composição total 3,9. Interessante, né? Quando a gente olha no anual, deu aproximadamente 10 bi. Outra coisa também importante que a gente tem para observar, olhando aqui um pouco das perspectivas de mercado, a gente consegue observar que ela veio assim, alguns meses, né? Especialmente lá no começo de 2023, mais ou menos, ela entregou muito abaixo da expectativa de mercado, tá vendo? Até teve umas decepções bem profundas, olha. Decepcionou, né, o mercado aqui com surpresa negativa em 87%, 80% e depois surpreendeu em 240%. Vamos ver como isso se dá em relação agora ao próximo ano ou ao próximo trimestre. Quando a gente observa aqui a parte dos valuations da empresa, eu quero mostrar para vocês algo interessante. Olha. Veja que aqui o mercado já está bem de olho nela, porque olha, subiu 42% nos últimos 12 meses. Para este setor aqui, é um crescimento expressivo, chegando nos 5% de dividendos, ok? Inclusive tem um dividendo aqui para cair aproximadamente dia 28 de março, né? Lá, o pagamento já vai ser agora, 28. Tomem cuidado aqui com a data X, aproximadamente aqui, vamos ver aqui, acho que é 21 mais ou menos, não, 22 de março já é a data X, então já foi nessa sexta-feira. Então, se você estava dentro de Raizen, você já vai receber aí os seus dividendos, mesmo sendo um centavo e pouquinho. Continuando aqui os valuations, ó, vê que a gente pode observar que ela já atingiu 4,40 nas últimas 52 semanas e uma mínima de praticamente a metade, 2,40. Está trazendo muita volatilidade para o papel. Hoje está na metade do caminho, tá? Então está mais ou menos aqui, ó, no narizinho do sorriso aqui, né? Então ele está mais ou menos aqui. Coloca para nós aí qual que é o seu preço médio em Raizen, só para a gente ter uma ideia. Se você conseguiu pegar esse momento ou mais próximo desse cara aqui. Tá? Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho importante, é o nosso painel inteligente de ações, né? Que consegue utilizar aqui inteligência de mercado e achar ações baratas com base fundamentada. Eu até vou deixar aí na descrição um link, né, e também nos comentários para que você possa ter acesso a esse painel e tirar informações relevantes. Como assim? Por exemplo, tanto fundamento de Graham, o pai do Velo Invest, quanto também de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula. Aqui você consegue saber se as ações estão caras ou baratas de acordo com esses dois fundamentos aqui, ok? Então vou pesquisar aqui, olha, eu vou colocar, uma vez que é letra maiúscula, o meu ticker, vou escrever tudo em maiúsculo, raiz 4, e vou pedir para ele buscar para saber se em Greenblatt ou em Graham, se ela está cara ou barata. E veja só, os dois aqui, de Velo Invest e Magic Formula, ela está cara. Então ele discorda da opinião dos analistas ali do site da Microsoft. Por quê? Bom, primeiro, o ROI até que está aceitável. O ROI vai impactar aqui Joe Greenblatt, né, que seria o retorno sobre as ações. Só que ela está cara no ponto de vista de preço sobre valor patrimonial, o PL está alto, mesmo pagando até que um dividendo razoável. Então, para ambos aqui, olha, um preço-alvo seria aproximadamente 4,05, preço aproximadamente 3,48, tem um dia mais ou menos de atraso isso daqui. Para ele está cara, por quê? Porque você não tem margem de segurança e está muito em cima do preço. Tá? Teria que diminuir um pouco o preço sobre o valor patrimonial e também o PL, né? Certo? Então, para ambos está cara. Você pode encontrar outras oportunidades do setor usando esse painel. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver se JAL, perdão, vamos colocar aqui, ó,
Já o 3 está melhor. Ó. Dá um Enter aqui, olha. Olha lá, o Jales Machado, para ele já está melhor. Por quê? Para os dois, né? Ó. Olha só que interessante como esse painel é interessante, né? Para eles, o preço teto é 17,55. Por quê? Porque o ROI é 31%, está mais perto de 1 aqui no preço sobre valor patrimonial e o preço-lucro está extremamente baixo, com um bom dividendo. Então, basicamente, você vai ganhar muito mais dividendo, com muito mais margem de segurança, escolhendo uma ação que dá um retorno de mais de 30%. Tá? Então, é interessante que esse painel você consegue navegar, né, entre ações dependentes do mesmo setor para tomar uma decisão com base fundamentada, né, qual ação de repente ou investir ou estudar mais de perto, tá? Então, eu vou deixar esse painel aí com vocês. Você aqui vai ter acesso, ó, posso vir aqui limpar o filtro. Você aí nesse painel você vai ter acesso a pelo menos, vamos ver aqui, ó, hoje quanto é que tá, filtrar por barata nos dois cenários pelo menos 128 oportunidades de ações baratas que você pode observar aí, tá bom? Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Voltando aqui para o valuation da empresa, a gente consegue observar uma coisa interessante. Olha, veja que ela já está integrada no Ibov, então praticamente 0,2% integrada ao Ibov, e com uma excelente liquidez média diária, quase 50 milhões. Tag along de 100%, o que também é muito importante. Outra coisa também, né? Olha, se você observar, ela realmente está cara em relação ao seu preço sobre valor patrimonial. Por quê? Porque você vai pagar um ágio aqui de mais ou menos 50%. E um PL de 10, né? Realmente está bem esticado, né? Graham fala que não pode passar de 15 o PL e o preço sobre valor patrimonial de 1,5. Então está bem marginal aí. Dívida, pessoal, está um pouco alta em relação ao patrimônio líquido, embora sobre o EBITDA está até que razoável. As margens, por enquanto, como ela é uma empresa que está investindo bastante ainda, as margens são bem baixas, né? Então, aqui a gente vê uma margem bruta de 8%, só que uma margem líquida de 1,5%. E um ROI até que moderado, de 15%, o que é importante, né? Então, 15% de ROI realmente é um ROI bem interessante. É um problema as margens, né? Por isso que ela não está distribuindo tanto dividendo, as margens estão bem apertadas. Quando a gente coloca aqui nos últimos 5 anos, veja que ela até que tem uma política crescente de pagamentos de dividendos, né? 21, 22 e 23, cada vez aumentando mais. Se a gente parar o mouse, pegar 22 como média global, né? De aproximadamente 16 centavos, vamos ver o valor justo segundo o Barsi aqui, ó, dividido por 0,6 dá R$ 2,66. Barsi concorda então com Joel Greenblatt e Benjamin Graham, né, que fala que está caro. A diferença é que os analistas de mercado estão colocando um preço-alvo nela de aproximadamente R$ 6,04, uma alta de 77%. Coloca aí no campo dos comentários o que você acha de Raizen. Investe? Conseguiu pegar um bom preço? Acha que ela realmente pode mais? E não esquece também de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.